Você citou uma coisa muito interessante. Noé, ele foi guiado pelo Espírito Santo, ele teve muita paciência, né? Sim. Eu acho que é uma questão também que a gente tem que ter paciência, porque o Espírito Santo ele vai nos direcionar, mas a gente tem que saber esperar o momento certo dele, e não nós. Por isso que a questão da ansiedade leva a gente também, muitas vezes, a não entender a direção do Espírito Santo. A gente quer adiantar aquilo que o Espírito Santo ainda está trabalhando para nos levar. Então a gente tem que ter muita calma, muita paciência. Eu vejo em Noé uma paciência tremenda. A nossa cabeça é muito pequena para entender as coisas de Deus, né? Com certeza, né? Ele foi, inclusive, pelo povo, né? Quem ia acreditar que o cara ia construir um barco daquele tamanho, que nem chovia, caía era seróide. É um trem, não é? É uma fé, assim, tremenda. E, de repente, ele foi... né, encostado pelo povo, que isso, esse cara é doido, não sei o que lá e tal, né? E Paulo fala, né, lá fora, para os que estão no Espírito, é loucura, né? O povo enxerga. Por isso que o crente não anda por vista, mas sim por fé. Sim, por fé. Por isso que Lucas 6,39 diz, poderá um cego conduzir um outro cego. Não é? Então, assim, se alguém que não tem a direção, a capacitação, a inspiração do Espírito Santo, ou seja, vai se tornar um cego levando um outro cego e ambos vão cair no buraco, né? Por conta dessa realidade. Por isso que eu entendo que a ação do Espírito Santo de Deus, o intuito é justamente isso, é nos conduzir, ou seja, para cumprirmos a vontade de quem? Do Pai. Esse é o propósito maior. Né? Podemos cumprir os planos e os propósitos do Senhor aqui na face da terra. E quando nós nos expomos, aí o Guerra falou uma coisa muito importante, é a questão da ansiedade. Se nós não permitirmos que a ansiedade fale mais alto, ou seja, em nossas vidas, nós não vamos ter dificuldade de ouvir o Espírito Santo. Mas se a ansiedade falar mais alto nos nossos corações, a urgência, o momento, as circunstâncias, isso tudo nos tira da perspectiva de nós confiarmos no Senhor e perceber que Ele tem a resposta certa para todas as coisas. Uma telespectadora que ligou agora se manifestando em relação ao que estamos falando aqui, a Gislaine de Montes Claros. Aliás, um grande abraço também para o pessoal de Montes Claros, assim como Contagem e Belo Horizonte, tantos outros lugares que nos assistem. A Gislaine falando que ela também tinha essa dificuldade que a Mônica manifestou agora há pouco, de compreender a palavra de Deus, né? Porque ela não via aquilo como uma resposta de Deus para a vida dela, mas depois que ela foi ter esse encontro com o Senhor e que ela começou a perceber que a palavra de Deus era a resposta de Deus para a vida dela, é que ela foi entender isso, né? Então, porque às vezes a pessoa busca uma resposta, e principalmente se a pessoa lê a Bíblia de forma aleatória, né? Ela abre a Bíblia ali aleatoriamente e acha que aquilo é uma caixinha de promessa. Sim. Aconteceu, está escrito ali, tem que acontecer na prática direto. Aconteceu comigo, né? Que eu abri, coloquei o dedo lá, tá lá, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu falei, papai, não está errado aqui. Não caiu na página errada. Caiu na página errada, né? Muitas vezes a pessoa toma cuidado com isso. Né? Eu assustei no dia, né? Mas tudo bem. Mas nós precisamos do Espírito Santo mesmo para nos guiar. E você que está em casa, você pode também participar conosco, como as nossas telespectadoras já fizeram, ligando 3253-3320 para quem está acompanhando a programação ao vivo. E para quem acompanha a programação reprisado, você tem também canais como o Twitter e o nosso e-mail, Clínica da Alma, @Clínica da Alma é o nosso Twitter, e o nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Pastor Rogerinho, você quer complementar a nossa fala aqui sobre o Espírito Santo nos guiando? Eu queria, que o pastor Guerra falou com relação à ansiedade, atrapalhando a gente perceber o direcionamento do Espírito Santo. E eu queria ressaltar duas outras coisas que também vêm se opor a esse entendimento que a gente pode ter quando o Espírito Santo ele está nos guiando. Uma delas é a amargura. Quando a nossa alma ela está amargurada, a gente tem dificuldade de enxergar o caminho que o Espírito Santo está nos conduzindo. Então nós passamos a ver aquele caminho, mesmo que ele fale de uma maneira clara, mas a amargura da nossa alma, ela vai vir como uma névoa diante dos nossos olhos, impedindo que a gente realmente veja o caminho que ele está nos conduzindo e que a gente vá segundo a direção dele.
Uma outra coisa muito interessante também, que no meu entendimento ela acaba impedindo a gente de ser guiado pelo Espírito Santo, é a questão do endurecimento do coração. Que a gente trabalha muito essa questão na clínica, é quando o meu coração ele fica endurecido a tal ponto de eu não permitir que a revelação de Deus venha para mim. Então, mesmo que ele me mostre o caminho, eu não consigo, por causa do coração endurecido, aceitar aquilo como sendo uma resposta ou um direcionamento de Deus para a minha vida. Então, essas duas outras situações, que são reflexos de feridas na alma, são, junto com a ansiedade, 3 causas importantíssimas para que a gente tenha uma visão de onde o Espírito Santo está nos guiando e aceitar caminhar por esse caminho. Exato. E esse texto aqui de Isaías 58:11, aliás, o capítulo todo de 58 é excelente, mas 58:11 ele diz assim: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Então, assim, são muitas áreas da nossa vida que muitas vezes estão áridas e precisam das águas cristalinas, frescas do Senhor para poder regar esses lugares, como o coração endurecido, amargura, ansiedade, enfim, medo, por exemplo, é um sentimento extremamente corrosivo, ou seja, ele vai corroendo o nosso interior, e uma das principais coisas que ele acaba arrancando é justamente a nossa falta de confiança, muitas vezes a falta de iniciativa de assumirmos decisões, tomarmos decisões na nossa vida. Mas o texto continua dizendo aqui, e fortificará, interessante, ele diz, olha, ele guiará continuamente, o Senhor te guiará continuamente, não é só hoje, daqui a pouco, continuamente. Ele diz, fartará a tua alma em lugares áridos, que lugares que precisam ser regados, molhados, na sua vida. Fortificará os teus ossos, é outra coisa importantíssima, e serás como um jardim regado. Um jardim regado é um jardim florido, onde a terra ela é fofa, ela é úmida, para que a semente possa brotar e produzir seu fruto. E como um manancial cujas águas nunca faltam. São águas constantes, que vão sair do nosso interior. Então, essa é uma das coisas importantíssimas. Então, ele começa dizendo, o Senhor te guiará continuamente. Essa é a certeza do nosso coração, que nós podemos confiar nele e saber que ele está conosco o tempo todo, em alguns momentos. Não é, o Senhor não está comigo, me abandonou, me deixou sozinho. Não, ele nunca vai nos abandonar, nunca nos deixará. Ele está conosco o tempo todo, na presença do Espírito Santo. Uma das coisas que o inimigo usa para a questão de Saul é ofuscar, para que a pessoa não enxergue. Então ele vai ofuscar o que aconteceu com Saul. Saul perdeu a direção do Espírito. E aí Deus tirou o Espírito dele e passou para Davi, porque ofuscou, o inimigo conseguiu ofuscar Saul. Ele, como homem, sentindo como rei, então ele tomou a direção ele mesmo. Então ofuscou Saul para que ele não pudesse enxergar como ele estava dirigindo, o inimigo estava dirigindo ele para o erro. E ele perdeu a direção do Espírito. Muitas vezes vai ofuscar e a pessoa perde essa direção espiritual e ele tende para o outro lado. Aí que começa a se perder. É a cegueira, não é? A gente fica pensando, por exemplo, os fariseus, eles conheciam a Bíblia, entre aspas, de capa a capa, de rolo a rolo, né? E Jesus fala que eles erravam porque eles não conheciam, quer dizer, eles tinham um conhecimento da letra. Eles conheciam a letra, e a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas eles não conheciam o Espírito da lei. Conheciam a letra da lei, mas não o Espírito da lei. Por exemplo, quando Jesus fala sobre o adultério, ele fala, olha, a lei diz que você não deve adulterar. Está falando de conjunção carnal. Mas eu vos digo, aquele que pelo menos pensar em pureza com a mulher, já adulterou com ela. A lei trata da letra, ou a letra trata meramente do superficial da lei. Mas o espírito da lei não é só a conjunção carnal. O espírito da lei é o adultério gerado já no coração. Basicamente é isso que Jesus diz ali, não é? E conhecer só a letra não resolve o problema. A nossa telespectadora Mônica, ela pergunta exatamente isso. Como é que a gente faz para entender, então, a orientação que Deus traz na palavra dele? Bom, nós podemos dizer várias coisas.
por exemplo, umas perguntas simples que você pode fazer quando você está lendo na Bíblia é: Senhor, o que o Senhor quis dizer para o povo daquela época nesse texto? E qual que é o princípio extraído desse texto? É importante você ver a Bíblia não como um livro de regras, mas um livro de princípios. Então, cada história, mesmo que ela não tenha nada a ver com a nossa história atual, seja uma coisa antiga, mas há um princípio ensinado ali, né? Se você pega, por exemplo, a história de Jonas, que foi engolido pela baleia, pelo peixe grande. Quer dizer, o que essa história tem a ver com a gente? Mas tem princípios que você aprende ali, o princípio da obediência, né? O princípio de ir para o caminho que Deus está mandando, etc. e tal. Então, no caso lá no Clínica, vocês têm material para ajudar a entender a palavra de Deus, que o pessoal pode lançar a mão deles e realmente crescer nesse aprendizado? Vocês têm algum material escrito ou disponível em site? Olha só, uma das coisas que, assim, material disponível para acessar nós não temos, porque nós entendemos, por um aspecto, pelo menos por enquanto, esse entendimento que a gente tem tido, que uma coisa é você pegar um material e você interpretá-lo justamente da perspectiva da sua dor. E a outra coisa é você ser ajudado a interpretar dentro da perspectiva, ou seja, das escrituras sagradas, dentro do aspecto de ser curado, ser sarado. Então, assim, a gente sempre vai ter muitas óticas, ou seja, aquele que é rejeitado, ele vai olhar para as escrituras com o óculos da rejeição. Aquele que sofreu, ou seja, uma violação, um abuso ou qualquer outra situação, ele sempre vai olhar para as escrituras vitimizado. Então, assim, essa é a perspectiva natural. Então, nesse sentido, nós entendemos que, para esses casos, nós precisamos desses agentes usados, guiados pelo Espírito Santo, para ajudar as pessoas, para saírem das suas prisões ou da perspectiva que ela está enxergando, não só as escrituras, mas está enxergando a igreja, está enxergando as outras pessoas, está enxergando ela mesma e está enxergando Deus a partir da sua ferida. E aí vem um problema sério das pessoas serem enganadas, né, porque ela sempre vai olhar a partir desse aspecto. Então, na realidade, através dos atendimentos e através da orientação que nós damos, tanto individualmente e hoje a gente tem trabalhado na perspectiva de grupos pequenos, tem sido assim algo tremendo que Deus tem feito dentro dessa perspectiva. E as pessoas podem enxergar, no momento que as suas feridas vão sendo saradas, as feridas vão sendo ali trabalhadas, então elas podem começar a enxergar de uma perspectiva sadia, olhar para as escrituras dentro de uma perspectiva sadia, olhar para o irmão com uma perspectiva sadia, olhar para si mesmo com uma perspectiva divina, no sentido assim, puxa, eu não sou tão ruim assim e também não sou tão alto. E nesses assim. pequenos grupos, certamente o Espírito Santo ele vai mostrando a revelação dele, um pouquinho para cada um, e você consegue fazer o todo. Exatamente. A Rafaela de Betim, ela ligou e perguntou se as Bíblias de estudo são interessantes para esse tipo de orientação. Sim, as Bíblias de estudos elas podem ser utilizadas, tem Bíblias excelentes, mas uma coisa que é muito importante, não é pensar que os comentários bíblicos é a opinião de Deus para tudo, né? Porque o que é a Bíblia de estudo? São teólogos, pastores, pessoas experientes, estudiosos da Bíblia, que estudam muito a Bíblia e colocam ali, né, as suas impressões em relação aos princípios relatados nos versículos especificamente falando. Então, a Bíblia de estudo ela ajuda, é importante você ter diferentes Bíblias de estudo. Hoje tem Bíblias muito boas de estudo aí pelo Brasil afora, né? Edições assim atualizadas. Tem Bíblia para mulher. Né? Tem Bíblia de mulher, tem Bíblia do líder, tem Bíblia de várias perspectivas. Agora, é importante você entender, toda vez que você lê uma Bíblia de estudo, não feche a questão na opinião do autor, porque a Bíblia ela foi inspirada por Deus, sim. Mas o comentário bíblico é o autor colocando a sua experiência, né, a forma como ele entendeu a tradução que ele coloca daquilo que o Espírito Santo falou para ele. Então, é importante sim, mas também é importante você compartilhar, discutir a Bíblia, porque o Espírito Santo, como o pastor Rogério falou anteriormente, ele vai usar pessoas também para orientar. Agora, é óbvio, né? Ninguém tem uma revelação plena sozinho, né? Um homem na terra não tem essa revelação plena sozinho. Esse líder aqui é o cara, ele recebeu a revelação. Senão, nós vamos cair em heresias, como já aconteceu várias vezes pelo mundo afora.